Bom, o primeiro é esse que você viu, o comércio entre os BRICS já está sendo feito sem o uso do dólar ou usando cada vez menos a moeda norte-americana. A desdolarização é isso, certo? Pensa, só nesse caso, 280 bilhões de dólares que não são mais necessários. 280 bilhões de dólares que não passam pelo sistema SWIFT, que os Estados Unidos não podem espionar, certo? Porque esses dólares, passando pelo sistema SWIFT, os Estados Unidos têm acesso ao que eles compraram, quando eles compraram, quem comprou, por quanto comprou. Então, isso facilita enormemente o trabalho das sanções e torna muito difícil escapar das sanções. O sistema SWIFT é teoricamente um acordo interbancário, mas muito mais do que isso, é uma maneira dos Estados Unidos saber o preço de tudo, quem compra de quem vende para quem compra que tanto, quem vende que tanto. E, portanto, permite aos Estados Unidos saber aonde dói e implementar sanções, porque se vai ser auditado, não tem como escapar dessas sanções. Agora, negociando fora do dólar, os Estados Unidos perdem completamente o controle. Eles não têm mais como saber quem comprou, de quem comprou, quando comprou, por quanto comprou e o que foi vendido. Aí eles perdem o controle e é possível fugir das sanções, certo? Esse negócio de dólar, cara, camarada, ele é tão sério. Os Estados Unidos levam tão a sério o mundo inteiro usar o dólar por uma série de fatores que eu gostaria de discutir, ainda que brevemente. Os Estados Unidos, principalmente a Europa, eles não têm mais riqueza para alicerçar a moeda. Porque na década de 1950, 1960, vai lá, começo da década de 1970, mesmo quando os Estados Unidos abandonaram o padrão dólar-ouro, fazia sentido o dólar, porque os Estados Unidos produziam metade dos bens industriais desse planeta, até o começo da década de 1970. Metade dos bens industriais desse planeta eram produzidos nos Estados Unidos. Então fazia sentido você usar o dólar, porque você trocava, né, por mercadorias industriais norte-americanas. Mas qual que é a situação hoje? A situação hoje é que de cada 4 dólares que o consumidor estadunidense gasta em produtos industriais, 3 são de produtos importados. A situação hoje é que você vamos colocar no mais simples dos mundos, um supermercado, uma loja de produtos eletrônicos. A chance de você ver uma loja de tecidos, a chance de você ver uma etiqueta escrito Made in Bangladesh, Made in Indonésia, é maior que a de você ver um produto com embalagem escrito Made in USA. Então os Estados Unidos não têm mais produtos industriais para trocar por dólares. Então, Muammar Gaddafi percebeu isso. Falou, cara, os Estados Unidos só são o que são porque eles emitem dólar e encontram nações suficientemente estúpidas. Eles vão fazer uma continuação da rua ali, olha que barato. Nações suficientemente estúpidas ou desesperadas ou compradas para aceitar esse dólar.
E aí ele propôs uma estratégia fantástica. Falou para os países do norte da África: vamos nos unir, criar nossa própria moeda, lastreada em ouro. Níger, Tchad, Mali produziam muito disso, ou petróleo. A própria Líbia produzia muito, Nigéria. E aí nós não precisamos mais usar o dólar. Vamos lastrear essa moeda africana em riqueza de verdade. Aí passou pouco tempo, os Estados Unidos resolveram levar a democracia, e a Europa, claro, né? Resolveram levar a democracia à Líbia, destruir o país e assassinar Muammar Gaddafi. Quando Saddam Hussein resolveu vender petróleo em euro, os Estados Unidos também trataram de levar a democracia até o Iraque. Porque os Estados Unidos sabem que não podem dar nada em troca do dólar, que eles não produzem nada. E é por isso que o plano Gleiziev se baseia em 2 pilares: desdolarizar a economia mundial e criar uma moeda, nem que seja escriturária, uma moeda escriturária, que seja baseada em riqueza. Ele inclusive propôs que 1 grama de ouro equivalesse a 2 barris de petróleo. Então o lastro dessa moeda seria um ouro e o petróleo. Esse é o plano da Federação dos BRICS para destruir os Estados Unidos. Você não precisa de guerra, você só precisa destruir o dólar. É o fundamento do poder dos bancos americanos, das corporações americanas, dos financistas americanos, dos próprios Estados Unidos. Destrua o dólar e toda a engrenagem americana, ocidental e capitalista vai junto. E esse plano de destruir o dólar está indo muito bem. Deixe de usar o dólar. Passo 1. Passo 2. Crie uma moeda, mesmo que seja escriturária, baseada, lastreada em riqueza de verdade: ouro e petróleo. E aí os Estados Unidos, bom, já eram. Outra coisa interessante que os Estados Unidos fizeram, no caso, sacrificar a Europa. Se vocês olharem esse gráfico, dos quase 300 bilhões, na verdade 280 bilhões de dólares, que foram confiscados em ativos russos, menos de 2%, 5 bilhões, estão efetivamente em território americano. O que isso tem? Veja bem, os Estados Unidos estão confiscando o dinheiro russo que está em outros países. Dinheiro russo que está na União Europeia, dinheiro russo que está na Suíça, dinheiro russo no Canadá, na Austrália, no Japão. Significa que, veja bem, o Credit Suisse quebrou exatamente por causa disso. Parte dos ativos russos, uma parte importante inclusive, estava no Credit Suisse, na Suíça ou em Chipre. Ao ter esses ativos confiscados, veja, pelas autoridades americanas, o Credit Suisse perdeu liquidez e acabou quebrando. Traduzindo, os Estados Unidos estão pegando dinheiro russo, que está na Europa, na Suíça, em outros lugares do mundo, roubando e transferindo para si mesmos. Entenderam? É como se eu faço, a partir de agora, o dinheiro russo não pode mais ficar depositado, ele está confiscado. Só que o dinheiro russo não está comigo, está com outros. Eu vou na casa desses outros, pego esse dinheiro e passo para mim. Isso que os Estados Unidos fizeram. E interessante, esses 280 bilhões equivale aos 280 bilhões que a gente acabou de ver de dólares que deixaram de ser utilizados.
que a Suíça fez agora? Falou, não. Vocês não têm mais mandato sobre o dinheiro que está fora do país de vocês, não aqui. Se vocês quiserem confiscar dinheiro russo que está no país de vocês, confisquem. Mas aqui não mais. Porque a Suíça percebeu que se permitisse que os Estados Unidos continuassem fazendo isso, bom, um dos dois maiores bancos do país já quebrou. O que queria acontecer? Quebra o outro? O UBS? Certamente. Agora a Europa está tão subalterna, tão vira-lata, que está pensando em permitir esse confisco. Vejam, dos 280 bilhões que os Estados Unidos confiscaram, 220 bilhões estão na Europa. Então os americanos querem simplesmente ir até a Europa e pegar o dinheiro russo para eles, quebrando os bancos europeus. Vocês entenderam? E tem governante europeu, Sunak, banqueiro inclusive, que está pensando em concordar. Ursula von der Leyen, Olaf Scholz, eles estão pensando em concordar com isso. Olha que loucura! Eles querem que os bancos deles tenham o mesmo destino do Credit Suisse? Pelo jeito, sim. Nessa brincadeira de ranking das melhores universidades do mundo, está outro golpe, que no Brasil foi implementado, claro, né, pelo golpista e traidor mor Fernando Henrique Cardoso. Currículo Lattes. Esse sistema americano de classificação das melhores universidades do mundo, eles tomam como referência a quantidade de publicações. O argumento da Universidade Suíça, e as universidades russas também se retiraram desse ranking, a maior parte das grandes universidades indianas e chinesas também se retiraram, e tem muitas universidades japonesas pensando em fazer o mesmo. O argumento é o seguinte, que ficar publicando, porque o ranking americano leva em consideração basicamente publicação. E aí, pega no Brasil o sistema Lattes. O Brasil deixou de produzir ciência. O Brasil agora está produzindo currículo, não ciência. E a vida dos professores universitários se transformou em um inferno. Porque eles não têm que dar aula de verdade. Não tem tempo. Eles não têm que fazer ciência, pesquisa. Não tem tempo. Extensão, sem tempo. Basicamente o trabalho de um professor universitário brasileiro é publicar. E onde está o golpe dos Estados Unidos nisso? Em duas coisas. Primeiro, você impede os países de fazer ciência, já que eles estão fazendo a publicação. E interessante que, além de fazer publicação, nessa publicação eles contam todos os segredos. Porque a publicação tem que ter os dados, né? E isso os Estados Unidos passam a ter acesso. É uma forma fantástica de espionagem. Sem fazer nada. Os próprios espionados fazem o serviço. Ó, descobrimos isso. É assim, assim, assim. Ah, beleza. Obrigado por nos contar. Em inglês. Obrigado por nos contar. Vocês não têm mais tempo de produzir ciência, então vai ficar cada vez mais difícil para vocês concorrerem conosco, que a nossa decisão, Estados Unidos, foi acabar com a nossa pesquisa científica. E com esses rankings, nós estamos acabando tão bem quanto de vocês. Mas vocês pensam, uau, isso é horrível. Não. A pior parte não é essa. As publicações têm peso.
esse peso depende das revistas. Adivinha quais são as revistas científicas que dão maior peso? Isso! As publicadas em língua inglesa, principalmente as norte-americanas. Aí vocês podem perguntar, uau, então os Estados Unidos têm acesso a todas as pesquisas do mundo, sabe o que o mundo inteiro está pesquisando, tem acesso a essas pesquisas, ainda obriga os países a publicar em inglês para que eles saibam? Não, gente, vocês não entenderam. Essas pesquisas não são publicadas gratuitamente. Ah, mas eu sou um pesquisador na Universidade Federal e é de graça. Não, não é, bebê. O governo brasileiro paga para você. Não é de graça. Para você publicar, você tem que pagar. Então, as revistas de língua inglesa, principalmente as americanas, não apenas têm acesso a todas as pesquisas do mundo na língua deles, para espionar todo mundo, enquanto impede eles de ter tempo para fazer ciência, como ainda ganham rios de dinheiro com isso. Elas ganham muito dinheiro publicando isso. Muito dinheiro. Entendeu? Qual que é a lógica desses rankings? É essa. Compreenderam, né? Vamos passar para o próximo ponto. Por falar em Suíça, vamos dar uma olhada nessa notícia. Essa universidade tem, entre os egressos e ex-professores, 12 ganhadores do Prêmio Nobel. E decidiu abandonar o ranking acadêmico dos Estados Unidos, que mede as melhores universidades do mundo. Então veja bem, a maior universidade suíça resolveu sair desse esquema e espera-se que as universidades europeias façam o mesmo. Agora vamos comentar sobre outra questão. A partir dessa citação da Virginia Woolf, não se acha paz evitando a vida, e dessa do Mark Twain, a verdade não tem defesa contra idiotas decididos a acreditar em mentira. De fato, o gado e os evangélicos ilustram muito bem isso. Não adianta você apresentar a verdade para eles. Não adianta. Pesquisa científica, foto, filmagem. O próprio Bozo, o próprio pastor pego na mentira no roubo. Não adianta mostrar. Eles estão muito decididos a acreditar em mentiras. E aí a gente pensa, como se chegou a isso? Foi planejado, foi orquestrado e foi muito bem executado. No caso dos evangélicos, eles nem mais são cristãos e não percebem isso. Quase nunca se fala do Sermão da Montanha, quase nunca se cita os evangelhos, no máximo uma ou outra carta de Paulo, quando se deturpa o que ele diz para pedir dinheiro ou para validar algum comportamento moralista. De um modo geral, a teologia do domínio, a teologia dominante entre os neopentecostais é baseada no culto a Davi. O culto a Davi, não tem mais Cristo neles, não são mais cristãos. E aí você cria extremistas religiosos de direita, anti-ciência. É desse público que vem não só os eleitores da extrema-direita e do Bozo, mas que vem os antivax, os negacionistas. É desse público. E não adianta mostrar estudo científico para eles, porque mesmo eles usando os celulares para ter acesso a essas notícias, e o celular é um produto da ciência, eles não acreditam em ciência. Para eles, os cientistas todos mentem. Então, o Carl Sagan falou sobre isso, que o mundo científico
repleto de pessoas que não entendiam nada de ciência, poderia se tornar um mundo autoritário. E, de fato, foi exatamente o que aconteceu. Deve ser muito triste para os gênios estarem sempre certos. Humberto Eco também diz uma coisa semelhante. Ele disse que a internet daria voz ao idiota da aldeia. E no futuro, os imbecis dominariam o mundo, porque as crenças deles eram validadas pela internet e eles são mais numerosos. Nós vimos isso acontecendo no Brasil. Exatamente isso. É um plano. Ao impedir, como a gente viu no enquete passado, sketch, né? Passado, a ciência de ser produzida, você impede também o ensino da ciência. E o resultado é, a gente viu no Brasil com extrema clareza, que o grosso dos negacionistas são pessoas com diploma. Os médicos brasileiros, o Conselho de Medicina, apoiou ativamente o negacionismo do Bozo. Ativamente. O anticientificismo do Bozo. Conselho de Medicina. Os engenheiros preferem ser Uber do que governos de esquerda restaurem a engenharia nacional. Nesse caso, a gente nem pode falar de ignorância. É estupidez mesmo. E é realidade também.